Bom, depois dessa introdução do Pedro, a gente podia ir embora, né? Foi muito legal. E eu agradeço muito a ele pela oração e a casa pelo convite. Esse tema de hoje, eu vou contar a historinha, é assim, o Rafael Papa, que é um trabalhador ligado à editora e à Rádio Boa Nova, não sei quantos de vocês conhecem, é lá da Fundação André Luiz de São Paulo. Ele resolveu organizar um livro tendo como base textos que foram enviados à Rede Amigo Espírita, que é uma rede online, que já tem bastante tempo, e que recebia textos, né? E ele organizou esse livro, chama Conexão com Deus. E ele olhou nessa base de dados, que já tem alguns anos já, ele olhou todos os textos que se referiam a Deus e aos aspectos relacionados à fé. E tinha um texto meu lá que eu escrevi em 2011. E é um texto que tem um nome até curioso, né? Assim, será que Deus sabe o número do meu CPF? Né? Porque eram umas coisas que eu estava pensando na época. E aí eles me pediram autorização para usar o texto. Na hora eu fiquei todo feliz, né? Falei que podia. Depois eu fiquei preocupado, porque faz 9 anos que eu escrevi, né? De repente já não é aquilo que eu acho, tal. E eu fui reler o capítulo e eu estou por aí ainda, né? Então, eu vou trazer para vocês essa reflexão. Então, sempre lembrando que se a gente vai fazer uma palestra ou vai dar uma aula, a gente vai transmitir um conhecimento considerado bem estabelecido. Então, por exemplo, eu posso dar uma aula sobre o livro dos Espíritos. Eu vou lá, eu abro o livro, estudo e vou passar para vocês o que está no livro. É óbvio que sempre quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu sempre vou passar a mensagem dando a cor do meu entendimento. É aquela história do telefone sem fio, né? Mas eu estou passando um conhecimento estabelecido. Isso acontece na palestra ou na aula. A reflexão é uma ideia que eu tenho e que eu vou dividir com vocês. Então, qual é a diferença? A diferença é que você tem que botar o seu filtro para funcionar de uma maneira mais rigorosa, porque é uma ideia minha. E pode não ser a mesma ideia que você tem todo jeito de discordar. E também eu posso estar errado. Mas por que a gente divide essas coisas? Porque às vezes você teve uma ideia, você desenvolve alguns pensamentos que são errados, mas você joga coisas que alguém vai pegar e falar, não, isso não é verdade, por causa disso, desenvolve o assunto e acaba chegando no conhecimento estabelecido. Então, não é necessário que você acerte todas as vezes para você colaborar. Para você colaborar é necessário que você queira colaborar, né? Quando eu cheguei a essa conclusão, é que eu comecei a escrever, publicar artigo, publicar livro, porque eu tinha muito medo, né, de escrever uma bobagem, falar uma bobagem e depois me arrepender. Então eu sempre deixo isso bem claro para as pessoas poderem fazer uma avaliação adequada do conteúdo que eu vou trazer. E esse conteúdo, por exemplo, eu já há algum tempo que eu tenho falado sobre isso, tem gente muito melhor que eu que também não concorda, né? Um deles é o Haroldo. O Haroldo, eu já assisti uma palestra dele falando sobre Deus, e ele tem alguns pontos bem discordantes da minha ideia. Então, assim, você depois pode procurar a palestra dele e tira a sua média, né? Nem eu, nem ele, tá bom? Então, essa questão de Deus. Que Deus que eu acredito? E aí, no texto, eu coloco Deus com letra minúscula e Deus com letra maiúscula. O Deus com letra minúscula é o meu Deus, o seu Deus, que não é Deus com letra maiúscula. Tem Deus e é um só, e é o mesmo para todo mundo. Mas o seu Deus é a maneira como você acredita nele nesse momento. Dentro do seu nível de evolução, do nível de conhecimento que você tem e das vivências do seu passado e da evolução espiritual que você está apresentando nesse momento e que te permite
chegar a uma determinada conclusão sobre isso. É óbvio que, como disse o Beto Roden, que Deus seria esse que em tua consciência coubesse, né? Como é que pode a criatura entender o Criador, né? Então é óbvio que a gente não tem essa pretensão, mas eu também eu sou muito contra essa ideia que eu acho comodista de falar assim, não, Deus não dá para entender, deixa para lá. Como assim deixa para lá? Né? É o Criador, é o Pai, não é deixa para lá. Mesmo sabendo que eu não vou chegar no destino, se um dia eu quero chegar no destino, por que não começar a dar o primeiro passo? Né? Se eu quero ir a pé daqui até Manaus, se eu achar que é longe demais e nunca começar a jornada, eu nunca vou chegar no fim. Então, dentro do que eu tenho hoje, o que eu posso falar sobre isso? Que ideias eu posso remexer na minha cabeça, né? Os americanos chamam de brainstorm, né? Uma tempestade de ideias. Vamos fazer essa tempestade de ideias. Nada melhor do que o Espiritismo para fazer isso, porque a gente tem uma fé raciocinada, a gente tem espaço para a ciência, aliás, a gente tem espaço para a religião dentro da ciência. Então, a gente tem uma visão que, na minha opinião, é privilegiada. Então, que Deus, com letra minúscula, é o Deus que você acredita? Em que ponto é que você está? Eu tenho me incomodado bastante com uma questão que me afeta, e eu tenho percebido que afeta muitas pessoas. De um jeito ou de outro, a gente vê Deus como uma pessoa, um Deus antropomórfico, geralmente um velhinho de barba, né? E como a gente vê Ele como pessoa, e significa que nós estamos projetando a nossa imagem nele, não ao contrário, a gente acaba projetando nele também as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Vai daí que a gente acha que Deus pune, por exemplo, né? Deus não pune, Ele não castiga, não faz isso, né? Então, aonde é que a gente está, que a gente continua vendo Deus como velhinho de barba, em pleno mundo moderno, com tecnologias e um conhecimento profundo de algumas leis que Ele criou, né? Então, eu procurei fazer essa análise a partir de preceitos básicos. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou falar do meu Deus é eterno e perfeito. Alguém discorda? Não, né? Então, Deus é eterno e perfeito. Beleza, vamos lá. O que é eterno? Não começou e não vai terminar. Tanto que no dicionário não tem a diferença, a palavra eterno e infinito não tem diferença, mas eu fiz a diferença para ficar mais fácil para minha cabeça. O que é infinito? In, não tem. Finito, fim. Não tem fim. O que não tem fim, pode ter começo, não é? Pode ter começo. Então, o infinito é o que não tem fim. E o eterno? Eterno é que sempre foi e sempre vai ser. Eu não sei quanto a vocês, mas isso é um problemaço na minha cabeça, né? Porque assim, Deus criou tudo. Deus sempre existiu. Tá. E Ele criou tudo. Tá. Então, tem algum espírito eterno sem ser Deus? Porque Deus não é um espírito, hein? Ele criou os espíritos. Não, todo mundo começou. Mas se Deus sempre foi e Ele sempre criou, não teve um primeiro. Vocês concordam comigo? Que não teve um primeiro? Deus chegou assim e falou assim, eu estou aqui sem fazer nada, eu vou começar a criar espíritos. Se Ele sempre foi e Ele sempre criou, sempre teve espírito. Já não deu um nó na cabeça? Não saiu a fumaça? Pois é. É um problema isso. A matéria, não, matéria, Deus criou, as inteligências. Então a matéria começou alguma vez? Mas se Deus é eterno, Ele sempre criou, sempre teve matéria, então a matéria não começou também. Então a matéria também é eterna? É um problema. Por que é um problema? Porque o nosso espectro de análise, dentro dos referenciais que a gente tem,
tudo começou e vai terminar. Então, se eu vou avaliar o infinito, eu ainda consigo, pelo menos na minha cabeça, eu consigo admitir isso. Eu, por exemplo, como espírito, um dia eu nasci como individualidade, tá? Beleza. Eu espero que não tenha sido muito tempo atrás, porque se eu não reprovei muitos anos, né, na série da evolução. Mas eu imagino que eu não vá terminar nunca, porque o meu espírito é infinito, não eterno, é infinito. Então eu consigo admitir isso, consigo pensar eu no infinito, mas não eu no eterno. Deu para perceber? Então, isso já é um problema. E como eu defino tudo, eu quero botar limite em tudo, Deus não vai caber em nada do que eu consiga admitir. Porque ele não cabe nos meus referenciais. Ele é anterior aos meus referenciais. Isso do Deus eterno. Então, concordo que não deu para a gente entender absolutamente o que significa, tá? Mas já deu para a gente ter uma ideia que ele nunca começou, mas ele sempre criou. Então, sempre teve criação. Eu não consigo chegar no ponto zero da criação. Eu consigo chegar no ponto zero da criação deste universo. Mas e antes deste universo? Já tinha Deus. Já tinha Deus, já tinha matéria, já tinha espírito. Então, eu sou forçado a admitir que este universo é apenas um fragmento da criação eterna. Então, tem infinitos universos. Não é? Vocês saíram de casa hoje não imaginaram que eu ia passar por isso, né? Pensar bem. Por quê? É muito complexo isso, porque nós não temos esses referenciais. E o Deus perfeito? O que significa perfeição? Significa alguma coisa que não tem defeito nenhum e que é completa. Concordam comigo? Eu não posso ter uma coisa com defeito, porque ela não é perfeita. Ou eu tenho uma coisa que não tem defeito, mas ela não está completa. Então ela não é perfeita. Ela só não tem defeito, mas ela não é perfeita. Então, se Deus é perfeito, significa o quê? Que ele não tem defeito e ele é completo. Tá? Se não tem defeito e é completo, evolui? Não. Nós evoluímos porque nós começamos. E nós vamos chegar num momento em que nós vamos chegar na perfeição, ou como eu gosto de chamar, na perfeitude. Não fui eu que inventei essa palavra, tem em livro espírita, só que não está no dicionário, perfeitude. Eu achei legal porque é assim, perfeito é Deus. Eu vou ser perfeito? Eu vou ser um perfeito like. Né? Porque, se você for perfeito, você fica igual a Deus. Nunca vou ficar igual a Deus, porque Ele me criou. Eu sou criatura, eu não sou criador. Tá certo que eu crio também, né? Todos nós criamos, mas não na magnitude de Deus. Tá certo? Então, Ele é eterno e Ele é perfeito. Bom, então, isso já me deu uma dica importante. Por quê? Quando eu quero saber, né, antes disso, como é que a gente vai entender Deus então? Tem definição de Deus? Não tem. Por quê? Definir é dar fim, estabelecer limites. E uma coisa que nunca começou nem nunca vai terminar, não tem limites. Então não tem definição, né? Por definição, Deus não tem definição. Certo? Então, onde é que nós estamos nesse momento? A gente precisa de um enunciado, de um conceito de Deus e não de uma definição. E onde é que nós vamos buscar isso? Bom, eu busquei no dicionário, estava ruim, eu busquei em alguns filósofos, estava ruim, mas eu achei num lugar que estava, na minha opinião, não perfeito, porque não está completo ainda, porque não dá para estar completo, mas estava sem defeitos. É na primeira pergunta do primeiro livro, né, do Livro dos Espíritos. E Kardec foi tão inteligente, então você sabe que tem uma coisa na ciência que se diz que na ciência o que importa não são as respostas, mas as perguntas. Se você fizer a pergunta certa, a resposta tem valor. Se você fizer a pergunta errada, seja qual for a resposta, não vale.
E ele pergunta assim, eu também tive a curiosidade de olhar algumas traduções do Livro dos Espíritos, não são todos que está certa, porque Kardec pergunta assim, que é Deus? Ele não pergunta quem é, e ele também não pergunta o que é, porque se ele perguntar quem, a gente está dizendo que Deus é uma pessoa, e ele não é pessoa. Ele é um espírito. Não é espírito. Ele é o quê? Deus. Ele veio antes dos espíritos, ele veio antes das pessoas, ele veio antes da matéria, ele veio antes de tudo. E eles escrevem assim, que é Deus? E eles escrevem assim, causa primária. Causa primária. Origem de todas as coisas. Tá bom para vocês? Para mim tá, eu fiquei satisfeito. Por quê? Porque é exatamente isso que eu preciso, ou que dá para eu saber nesse momento. Porque eu já não consigo entender eterno, eu vou querer entender a criação divina? Não. Tá? Então, se Deus é perfeito, se Ele é eterno, e se Ele é a causa de tudo, quando eu quero saber se alguma coisa é criação divina, ou é uma criação das criações, que o André me chama de cocriação, e ele ainda divide cocriação menor, cocriação maior. Todo mundo já ouviu esse conceito? A cocriação maior, por exemplo, Jesus. Jesus é um cocriador. Ele criou o planeta Terra. Mas nós criamos o quê? Bom, nós criamos essa mesa, nós criamos esse prédio, nós criamos essas câmeras que estão filmando a gente. Então a gente cocria. O planeta Terra não era do jeito que é hoje. Quem mudou o planeta? Nós. Estamos co-criando. Aí chama de cocriação menor. E a cocriação maior é a nível universal. Então, tem um espírito, e eu já falei isso aqui outro dia, eu estava pensando nisso outro dia. Jesus é o cara, né? É a nossa referência máxima. A gente sabe que Jesus não é Deus. No Espiritismo isso fica bem claro pra gente. Jesus é o mestre, Deus é o Pai. Mas eu fiquei pensando outro dia, lendo sobre uma reunião que o Chico Xavier participou com o Emmanuel, quando eles juntaram os espíritos do sistema solar. Jesus era um dos. E tem um chefe do sistema solar. Gente, tem o chefe do sistema solar, tem o chefe da galáxia. Tem o chefe da galáxia, tem o chefe. Jesus, que é o top do top pra gente, ele está cuidando de um planetinha. E tem um cara que cuida do universo. E é Deus ou não é Deus? Deus é a causa primária. Então eu pergunto assim, Deus criou essa mesa? Quem criou a mesa? Foi um marceneiro. Usando o quê? Uma árvore e as ferramentas. Então Deus não criou a mesa? Mas Deus criou o marceneiro. E Deus criou, de algum jeito, a árvore. Então é assim, é uma boa resposta. Deus criou tudo. Então falar como Deus, como causa primária. Mas a causa primária não é a causa imediata. Vocês percebem a diferença? Se Deus fosse causa imediata, como Ele é infinitamente bom e justo, como Ele é perfeito, não ia ter injustiça. Vocês concordam comigo? Então se a gente passa por aí e vê o mal, que na verdade não é o mal, apareceu ali, questão 120 do Livro dos Espíritos, todos os espíritos passam pela fieira do mal. Os espíritos respondem, não, pela feira do mal não, pela feira da ignorância. Não é? Por quê? Porque não existe o mal. O mal é a ausência do bem. Santo Agostinho já falava isso. Não é? Mas existe a ignorância, a falta, a imperfeição, a escuridão, que é a ausência da luz. Então, quando a gente parte para pensar dentro desse espectro, a gente começa a ver que se é perfeito e infinito, é uma criação divina. Mas se tem começo e tem fim, é uma cocriação.
Isso já é uma tirada minha. Podem discordar. Porque eu fico pensando assim, o universo começou? Sim, teve o Big Bang. Não é? O grande problema é que os materialistas falam assim, foi o Big Bang que deu origem ao universo, não tem nada a ver com Deus. Tá, beleza. O que tinha antes do Big Bang? Nada. Bom, então você, eu não sei, você acredita em mágica, você acredita no maravilhoso. Não, eu acredito em ciência. Bom, mas você acha que o nada criou o universo? Tem alguma coisa errada? O que tinha antes? Ah, mas não era Deus. Tá, o que era? Ah, era uma força, não sei o quê. E quem criou essa força? Ah, não sei o quê. E quem criou esse não sei o quê? Eu não sei o quê. Você concorda comigo que em algum lugar eu vou ter que ter uma causa primária? Alguma coisa que não foi causada por ninguém? É Deus. Então, esse Deus que os espíritos disseram para Kardec, ele funciona inclusive para o materialista. Eu fiz uma palestra uma vez, era uma palestrinha antes do passe, e eu estava nessa fase de ficar pensando nessas coisas, e eu falei sobre isso. E tinha lá um obsessor do bem, não era o seu Carlos, era o Feliz, a família Feliz, né? O Júlio e a Enir, e eles colocaram no YouTube e deu 150 mil visualizações. Eu estava falando para 10 pessoas, eu achei que estava bem tranquilinho, né? No final, 150 mil pessoas assistiram. E eu aprendi a não ler os comentários, porque dá vontade de se suicidar depois, mesmo você sendo espírita. Ou o pessoal fica te elogiando, e quando te elogia também, né, vem uma crítica, a crítica destrói você. Os 59 mil elogios passam batido, né? Então eu aprendi a não olhar mais. Mas o próprio Júlio, ele falou assim, Décio, dá uma olhadinha no comentário, não sei quanto. Eu fui lá olhar, era um materialista ateu. E ele falou assim, eu nunca tinha pensado nesse tipo de Deus. O Deus na minha cabeça era sempre o velhinho de barba, que eu não consigo aceitar. Mas esse Deus causa primária me fez parar para pensar. Eu fiquei tão contente. Eu falei, nossa, aquela palestrinha valeu, né? Por quê? Porque a maior parte das pessoas que eu conheço, dos ateus e dos agnósticos e dos materialistas, são pessoas que de uma maneira ou outra não gostam da religião. O problema deles não é com Deus, é com a religião. Como a religião traz Deus, então eu não quero. Entendeu? Então, é importante que a gente pare para pensar nesse Deus causa primária. E é por isso que eu digo, eu fui criado por Deus? Sim. Não eu, o Décio. Eu, o Espírito. O Décio é um fragmento desse Espírito. Por que eu acho que eu fui criado por Deus? Como vocês foram? Porque nós tivemos um começo, mas a gente não tem fim. Então nós somos divinos. E se nós somos divinos, nós somos perfeitos. Como é que eu faço tanta bobagem? Porque eu sou incompleto. Eu sou ignorante, mas eu sou perfeito. Porque eu fui criado por Deus. O universo foi criado por Deus? Teve começo, não teve? Big Bang. Vai ter fim? Parece que sim. A notícia que a gente tem dos cientistas é que vai ter um fim. Como o planeta Terra vai ter um fim. Né? O planeta, o mundo que a gente vive tem fim? Já teve. Eu não sei se vocês já perceberam. O mundo já acabou. Quem me avisou isso foi meu pai. A gente estava na formatura do meu filho e meu filho tem um coleguinha dele que é trans. Tinha um casal de meninas, tinha um casal de meninos, tinha o pessoal de chapéu com cinto desse tamanho, tinha o menino de óculos todo comportadinho, tinha um que estava de terno e gravata, todos se abraçando, todos se curtindo, e meu pai olhou e falou assim, esse mundo acabou. E eu olhei e falei assim, que bom, o mundo acabou. Você vê como o mundo que ele se acostumou a acreditar que era o certo, desabou na nossa cara, a gente não percebeu. Por que acabou? Porque nós criamos. Se a gente criou, termina. É um ciclo. E o ciclo vai começando e terminando. É por isso que eu digo que quem é a causa primária da sua alma, do seu espírito, é Deus. Mas quem é a causa primária
do seu corpo. Quem foi que me deu esse corpo que vocês estão vendo? Fui eu. Por isso que está nessas condições que vocês estão vendo. Tá certo? Bem que eu queria ter uns 10 centímetros a mais. Não ia ficar alto, hein? Queria um olho azul, verde, pode ser. Um pouco mais de cabelo, não é? Podia ser mais fácil de ficar magro. Eu podia dar uma mexida no meu projeto inicial. Por que eu não mexi? Porque eu alterei até onde deu para eu alterar. Eu recebi uma carga genética, e em cima dessa carga genética, a minha inteligência, dentro do que ela tem já de conteúdo para interferência, ela conseguiu fazer a criação deste corpo que eu tenho hoje. Então, se você acha que você está ruim, se você é feio, feia, gordo, magro, porque eu só conheço dois tipos de pessoa. Homem às vezes nem percebe isso, mas mulher tem as que acham que são muito magras e as que acham que são muito gordas. Nunca conheci nenhuma mulher que fala, não, eu estou bem. Não é? É claro que as muito gordas, que se acham muito gordas, são maioria, né? Mas as muito magras são atormentadas também. Elas falam assim, eu não sei, eu como sorvete e não engordo. Eu falei, eu queria ter esse problema na minha vida. Mas o projeto é dela, só que não é perfeito, é o adequado, eu diria. É o adequado, certo? Por quê que eu digo isso? Porque tem começo, tem meio e tem fim. E quando terminar, a gente termina um ciclo e vai para o próximo. Então, tudo que tem começo e fim, fomos nós que fizemos. Por isso que o planeta Terra tem fim. Não fomos nós, mas foram espíritos criados e não criador. Então, o que Deus criou? Como Ele criou tudo? Ele criou tudo, mas Ele é causa primária. Então, o que Deus criou, na minha opinião? Deus criou princípio inteligente, criou o fluido cósmico universal, questão 127 do Livro dos Espíritos, Trindade universal, não é? E o que mais? As leis naturais, que são, portanto, perfeitas. E se são perfeitas, não se alteram. Se são perfeitas e criadas por Deus, nunca vão mudar. Por isso que essa história que Deus é brasileiro é a mais pura mentira. Porque lei de Deus pega todas e não muda, né? Não tem jeitinho, então não é brasileiro. Lei divina é lei, e é desse jeito e sempre vai ser. Então, a ciência, quando ela busca a verdade, ela está atrás do quê? Disso, das leis. E quando Jesus fala assim, que no final da nossa evolução nós vamos estar face a face com Deus, qual é a interpretação que eu, Décio, faço disso? É quando eu tiver consciência de tudo. Quando eu tiver a holoconsciência. Ou seja, eu entendi tudo. Eu estou diante de Deus porque eu entendo a criação. Isso vai me tornar Deus? Não. Vai me tornar um espírito capaz de grandes coisas. Talvez de começar um universo. Né? Ou antes disso, de começar um planeta. Né? Mas, independente disso, as leis estão lá e sempre estarão. Sempre estarão. E isso é que traduz para mim a ver Deus face a face. Quando a gente entende isso, e é uma coisa também pueril, pensa bem, você achar que Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então você se olha no espelho e fala, então, será que Deus é careca? Não, Deus não tem cabelo, mas na imagem e semelhança, a imagem e semelhança é que Ele criou o princípio inteligente, que é capaz de evoluir ao ponto de entendê-lo. Essa é a nossa imagem e semelhança com Ele. Então, isso daí, ao mesmo tempo que vai me trazendo respostas e vai me deixando mais seguro em relação a Deus, vai me trazendo um desamparo. Eu não sei se vocês estão percebendo isso no meu discurso. Porque assim, quando eu era molequinho, eu ia fazer
prova, uma coisa, às vezes, eu sempre fui muito preocupado, eu era estressado, e eu estudava, aí à noite eu ia dormir e estava com insônia. Eu não conseguia dormir porque eu ia ter prova no dia seguinte e estava preocupado. Aí minha mãe chegava para mim e falava assim: filho, calma, você estudou, você vai bem, reza, Deus vai te ajudar. Aí ela sempre falava isso, só um belo dia, eu não sei o que aconteceu, eu não estudei, não deu tempo, não estudei o que eu achei que devia estudar. Aí eu falei para minha mãe: mãe, será que Deus vai me ajudar? Eu não estudei. Ela falou assim: ó, a parte dele ele faz, você tem que fazer a tua. Né? Então, percebe como a gente vê Deus como o cara que está ali, né? Não, eu vou rezar para Deus, que vai me ajudar. Né? Será que Deus te ajuda? Claro que sim. Mas é porque você rezou? Claro que não. Ele te ajuda porque Ele te criou. E Ele não te ajuda assim: seu Carlos, vem aqui, vamos conversar. Eu estava assistindo um filme que passou outro dia, chama Entrevista com Deus, não sei quem já assistiu. Não é? E é a história de um rapaz e ele encontra Deus. Cara, ia ser muito legal. Mas eu hoje, se acontecesse isso comigo, eu ia saber que não era Deus. Era um espírito superior que estava ali para me ajudar. Né? Deus não pode se fazer, Ele pode tudo, mas Ele não vai, em hipótese alguma, alterar as leis dele. Por isso que eu não aceito o conceito de sobrenatural. Porque o que significa a palavra sobrenatural? Está acima do natural. O que é o natural? É Deus, é o divino. O que é que tem acima de Deus? Nada. Ele é a causa primária. Sobrenatural eu acredito, mas eu não acredito no místico. Bom, o que é o místico? Místico, a palavra místico vem de mistério. O que é o mistério? O que não é conhecido. Isso existe. Aliás, é o que mais existe. Dentro das nossas consciências, tem muito mais buracos, lacunas, do que conhecimento. Então, eu não aceito o místico e aceito o sobrenatural, e é exatamente o contrário. O sobrenatural não existe. O que existe é a minha ignorância sobre as coisas que eu vejo e que eu atribuo ao maravilhoso, ao sobrenatural. Então, tudo que parece ir contra uma lei da natureza, eu chamo de sobrenatural. Mas ele não é sobrenatural, ele só está dentro de uma categoria de efeitos ou de fenômenos que eu ignoro. E por isso eu chamo de sobrenatural. Né? E é o que nós chamamos de milagres. Será que Jesus fez milagre? O que você chama de milagre? Outro dia me perguntaram: você não acredita nos milagres de Jesus? Bom, é uma pergunta perigosa essa que você me fez. Se eu falar para você que eu não acredito em milagres, você vai falar que eu não acredito no que Jesus fez? Eu acredito no que Jesus fez, mas eu não acredito que foi milagre. Se você considerar o milagre algo sobrenatural, porque ele não fez nada contra as leis, mesmo porque é impossível fazer. O que ele fez? Coisas que nós não sabemos nem alcançar a magnitude do efeito, da manifestação que ele demonstrou ali. E por que ele fez aquilo? Para a gente perceber que ele era um cara diferente, para a gente perceber que ele tinha um conhecimento maior que o nosso. Com qual objetivo? Para a gente prestar atenção nele e aprender com as lições dele. E nós aprendemos? Estamos a caminho. São 2020 anos e nós estamos a caminho. Alguns de nós mais do que outros. Mas como disse aqui o Pedro, né? O que aprendeu o Eurípides lá com Jesus. Quer dizer, não adianta a teoria. Então, o que diferencia o espírita? A gente estuda. E eu acho isso o máximo. Acho legal pra caramba. Conversando com a irmã Ila, ela falava assim: o grande problema dos católicos é que os católicos não estudam. Então eles estão no catolicismo que tem pelo menos uns 150 anos. Muita coisa mudou, muita água passou debaixo da ponte e 90% dos católicos não fazem nem ideia. E o espírito estuda. Mas tem um efeito colateral, que tem gente que estuda, sabe um monte de coisa, escreve, dá palestra, mas na hora do vamos ver, é uma catástrofe.
né? Faz tudo errado. Tá certo? Então, o importante é a gente entender para a gente pôr em prática as coisas que a gente está entendendo. E mesmo que seja difícil fazer isso, porque há uma certa dificuldade de você passar a sua razão para a sua emoção. O processo de aprendizado ele só se completa quando você sente de acordo com o que você pensa. Quando você não sofre a influência da emoção de uma maneira a desviá-lo da sua crença, da sua fé, em termos racionais, estou falando. Tá? Eu considero fé convicção íntima. Convicção íntima é alguma coisa que você construiu ao longo do tempo, com a sua vivência e o seu aprendizado. Então, se eu tenho fé na reencarnação, não é? Mas eu não atuo na minha vida dentro dos valores que são importantes para a minha próxima encarnação, então eu tenho a teoria e não faço a prática. Se eu falo da caridade, se eu falo da necessidade de olhar para o outro, e na prática eu não faço isso, então eu estou aqui, mas não estou aqui. Mas no dia que chegar aqui, não tem mais problema. Então eu falo sempre essa brincadeira. Você está andando na rua e tem um filhotinho de gato brincando com uma bolinha de lã. E você acha o gatinho super bonitinho, não é? Se você tem que parar para pensar, será que eu posso dar uma bicuda nesse gato? Aí você vai falar, não, né? Tadinho do gato. Bom, você já aprendeu? Mais ou menos. Você já aprendeu porque você não deu a bicuda, porque você falou, não tem nada a ver. Mas você pensou. De algum jeito você teve vontade de dar uma bicuda no gatinho. Então você ainda não chegou lá. Mas se você passa, olha o gatinho, tem vontade de pegar o gatinho, fazer carinho no gatinho, mas nem passa pela sua cabeça matar ou machucar o gatinho, então você já aprendeu a lição. Não precisa parar para pensar. Então se você está diante de uma oportunidade de roubar alguma coisa, e você tem certeza que ninguém vai saber, e você rouba, bom, você é ladrão. Se você está diante da oportunidade, você sabe que ninguém vai ver, mas você tem uma vontade louca de roubar, vai falar, não vou, porque depois eu vou para um umbral. Quando você era católico, você falava, vou para o inferno, e vou ficar queimando lá pela eternidade, não vale a pena. Então, você é ladrão? É, você só é um ladrão medroso. Agora, no dia que você olhar, tiver a oportunidade, souber que ninguém vai roubar, e falar assim, imagina que eu vou roubar, não é meu. Eu vou tentar descobrir de quem é. Você não é ladrão. Vocês perceberam como é que a coisa evolui? Então tem que sair daqui para chegar aqui. E demora, hein? É isso, na minha opinião, que é orar e vigiar. É isso que você tem que ir treinando. Então uma vez a minha mulher falou assim, a gente estava brigando, ela falou assim, ela odeia quando eu falo das coisas assim, né? Mas ela me ensina muito, eu tenho que falar. Aí ela falou assim, o que eu mais odeio em você é que você é o falso bonzinho. E eu pensei assim, como ela me conhece, danada. Porque eu sei que eu não sou bonzinho, mas eu tento. Então eu fico treinando. Ela me conhece, ela sabe que eu estou morrendo de vontade de esganar o cidadão e estou tentando ser educado. Então ela percebe que eu sou o falso bonzinho. É porque eu estou naquela fase que eu não vou roubar. Mas eu fico pensando, meu Deus, que vontade. Será que eu vou mesmo para um umbral? Peraí, deixa eu pensar em Dr. Bezerra. Aí o Dr. Bezerra falou, você tá louco? Perguntar um negócio desse? Eu falo, tá bom, desculpa. Então eu estou nessa fase ainda. Eu ainda tenho que parar para pensar. Eu reajo emocionalmente de uma maneira agressiva para muitas coisas. Então eu estou ainda ali, estou engatinhando. Eu não estou mais deitado no chão, parado, mas eu não estou de pé andando, eu estou engatinhando. E dentro desse processo de aprendizado é que a gente precisa da conexão com Deus. E como é que eu vou fazer essa conexão? Com a prece. Uma vez eu fui fazer uma palestra sobre prece. Eu estava em Heidelberg, uma cidade da Alemanha, e a gente tinha feito a palestra e nós fomos passar por uma catedral. Nós entramos na catedral e me chamou a atenção um quadro enorme que era dividido em 3 e tinha um monte de post-it assim com coisas escritas em alemão. Eu não fazia a menor ideia que estava escrito assim, as aulas, as aftas, haben, odoem. Assim. E eu percebi que tinham 3 coisas escritas e um monte de coisinhas escritas embaixo.
eu falei, que estranho, né, isso aqui na igreja, e chamei a Fernanda para ela me esclarecer. Ela falou assim, isso aqui é o painel de preces. E por que está dividido em 3? Aqui é para pedir, aqui é para agradecer e aqui é para louvar. Aí que eu entendi, porque esse pedaço aqui não tinha mais lugar para pôr post-it, o de pedir. O de agradecer estava mais ou menos, de louvar não tinha quase nenhum, né? E depois disso, eu achei legal, tirei até uma foto, e depois eu fiquei pensando nisso. Eu preparei uma palestra sobre isso. E eu fui estudar a prece. Então a prece tem três razões. Ou você faz a prece para pedir, ou você faz a prece para agradecer, ou você faz a prece para louvar. Vamos lá. Para pedir. Você pode pedir? Pedir não tira pedaço. Você vai pedir para Deus? A gente reza para Deus. O que você vai pedir para Ele? Ele não sabe tudo? Ele não sabe o que é melhor para você? Ele não sabe melhor do que você o que é melhor para você? Então você vai pedir o que para Ele? Então eu não vou mais pedir. Ele sabe. Beleza. Então eu vou agradecer. Ele está preocupado com o agradecimento? Ele te ama incondicionalmente. A palavra ingratidão não existe para Ele. Ele não precisa que você agradeça. Por que Ele faz as coisas por você? Porque Ele te ama. Porque Ele te criou. Não é porque você pediu, nem porque Ele acha você bonitinho ou bonitinha. Então precisa agradecer Deus? Não. Ah, então eu vou louvar. Piorou. Você acha que Ele é vaidoso e precisa que alguém fique, nossa, como você é legal, para melhorar a autoestima de Deus? Você acha que precisa disso? Não. Então, qual é a conclusão? Não precisa rezar. Aí eu falei, bom, vou parar de rezar. Mas aí todo lugar que eu olho fala que tem que rezar. E tem trabalho científico que fala que rezar faz bem para a saúde. Mas aí eu percebi o meu erro. Eu estava olhando daqui para lá. Não, de lá para cá. E não daqui para lá. Quem que precisa da prece? É Deus? Não, eu é que preciso da prece. Por que eu peço? Porque eu preciso tentar entender se o que eu estou pedindo está valendo. Se é isso mesmo. Por que eu agradeço? Porque eu estou feliz que eu me conectei com Ele. E por que eu louvo? Porque eu preciso exercitar a minha crença nele. Porque eu ainda sou ignorante. Então eu descobri que a prece, eu não faço prece para Deus, eu faço prece para mim. Para mim me conectar a Deus. E essa conexão é fundamental na minha vida. Porque ela me traz paz. E quando eu descobri isso, eu deixei de me sentir desamparado por esse Deus fenômeno, que não é o Deus velhinho. E foi aí que eu cheguei à conclusão que Deus não tem nada a ver com o fato do meu pneu ter furado quando eu passei no buraco. Deus não tem nada a ver com o fato de eu ter ficado doente, ou então de eu estar com câncer de pulmão. Não tem nada a ver. Bom, nada é forte, porque Ele é a causa primária de todas as coisas. Mas Ele criou as leis que você desviou e que fez você chegar onde você está. Quem co-criou o seu corpo é você. Quem co-criou o que você chama de azar, que não existe, foi você. Quem co-criou a doença no seu corpo foi você. Deus criou as leis que são perfeitas e essas leis vão fazer você chegar lá, de um jeito ou de outro. Quem escolhe o jeito é você. Se você é mais teimoso, se você é mais ligado ao orgulho. E essa é a graça da criação. Porque se nós todos fôssemos iguais, ou se nós todos fôssemos criados perfeitos, nós não seríamos individualidades, nós seríamos clones. Nós não seríamos indivíduos, nós seríamos parte de um todo. Então, eu cheguei à conclusão que Deus não sabe o número do meu CPF. Primeiro, que é uma criação da gente, certo? E que só serve para as nossas burocracias, que são as nossas ilusões. E que é absolutamente irrelevante. Para que serve o CPF? Para te identificar. Deus precisa do número do seu CPF para te identificar? Não. Ah, mas então Ele sabe se você vai morrer de câncer? Não. Eu acho que não. E tem gente que aí começa a ficar incomodada. Outro dia eu falei isso lá na AME e teve gente que ficou bravo comigo. Não fica bravo, não concorda.
Tá? Mas eu fico pensando assim, as células do meu corpo, são 75 trilhões de células mais ou menos. Eu devo ter um pouco menos, porque eu acho. Mas são 75 trilhões de células. Elas estão inclusas em mim. E elas fazem parte da minha individualidade décil. Então eu sei que as células estão lá, claro que eu sei. Elas estão desempenhando o papel delas, estão. Meu coração está batendo, estou respirando, estou pensando, meu cérebro está em atividade e assim por diante. Beleza, mas será que eu sei se aquele neurônio lá, que está lá no meu corpo caloso, será que ele conseguiu aquela vitamina D que estava faltando, que eu precisava tomar? Será que ele conseguiu? Será que eu tenho esse nível de consciência? Não. Será que as células do meu músculo esquelético, será que elas estão ali no glicogênio? Ou será que elas estão num metabolismo anaeróbico? O que será que elas estão fazendo agora, nesse momento? Passa isso pela sua cabeça? Claro que não. Mas se você tiver dor no músculo, você vai saber. Se você estiver fraco, estiver faltando cálcio, se você começar a ter fratura patológica, você vai saber, não é? Então, eu acho que é por aí. Ele é onisciente e onipresente? Eu acho que sim. Mas não essa onisciência e essa onipresença antropomórfica. Dele saber quanto eu ganhei mês passado. Sabe? Se isso fosse relevante, ele saberia. Mas não sabe. Por quê? Porque não interessa. Interessa o que eu estou sentindo, interessa em que ponto da minha evolução eu estou, interessa para que lado eu estou dirigindo minha evolução. É isso que interessa. Sabe? Então, isso tira um pouco, né, esse Deus de perto de mim, que me deixa um pouco desamparado. Mas quando eu penso na prece como forma de me ligar a Ele, isso substitui com folgas essa minha visão pueril do Deus que vai quebrar o meu galho na prova. Ou que vai impedir que o meu pneu fure, mesmo que ele esteja careca. Não, troca de pneu, meu amigo. Vai furar. O pneu está careca. Não é? Eu olhando o pneu da minha mulher ficando careca, falei, vai furar. Aí ela falou assim, olha, deu um azar, o que aconteceu? Os dois pneus da frente furaram ao mesmo tempo. Não, ela brecou, já estava no osso, acabou. Quer dizer, a culpa é de quem? É dela, que não trocou o pneu. Tá certo? A culpa é do atrito? Ah, mas o atrito é uma lei. E vai ter atrito, você querendo ou não. Como depois do dia vai vir a noite, você querendo ou não. Então, é como a gente faz em um nível mais complexo. É que nem o Diego, quando era pequenininho, meu mais velho, que ia anoitecendo ele começava a chorar. Eu não quero que fique noite. Eu não gosto do escuro. E eu falava, filho, não adianta se chorar. Porque você querendo ou não, vai vir a noite. Mas se você parar para pensar, daqui a pouco vem outro dia. Então mesmo que você gostasse da noite, o dia viria. E mesmo você não gostando da noite, a noite vem. E não adianta você ficar bravo com as coisas que você não pode mudar. Porque você só vai sofrer. E elas vão acontecer assim mesmo. Não é? E aí Francisco de Assis já ensinou isso para a gente. Não é? Que eu tenha força para mudar as coisas que podem ser mudadas, que eu tenha sabedoria, como é que era? Força, coragem e sabedoria. Coragem para enfrentar o que não dá para mudar e sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Não é isso? Perfeito. Perfeito. Então, é você saber o que é divino e que é perfeito, que é eterno, você saber o que é co-criado. Em que nível foi co-criado? Se eu posso interferir nisso, se eu posso aperfeiçoar e melhorar. Né? Então, eu concluo dizendo que Deus não sabe o número do meu CPF, mas Ele sabe que eu existo. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe onde eu vou chegar. Né? Agora, quem faz o caminho sou eu. Então, se eu corrigir o desamparo que eu fiquei pensando na prece, aumentou a responsabilidade que eu tenho sobre mim mesmo. E quem fez isso por mim foi o Espiritismo. E eu sempre falo, a melhor e a pior notícia que o Espiritismo trouxe para mim é a mesma notícia, que eu sou responsável pelo meu caminho. Não é? Se eu sou responsável, é bom porque eu não dependo de ninguém. Mas se eu sou responsável, é ruim, porque não dá para eu pedir nada para ninguém.
né? O velhinho de barba, eu podia fazer uma cara de triste, de coitadinho, e como ele era muito bom, ele ia acabar quebrando meu galho. Então, a gente ficava fazendo bobagem, e depois, puxa, Deus, desculpa, você sabe que eu sou tão imperfeito. Aí pega o chicotinho, dá umas batidas nas costas, olha, eu estou me punindo. Gente, para com isso, acabou essa história, né? Então não adianta você ficar se sentindo culpado, você é responsável, vai tentar consertar as burradas que você fez e reza, não para ele resolver o teu problema, mas para você se conectar com ele e você fazer um download da bula que resolve o problema. Quando você se conectar com ele, ele vai colocar a resposta na tua cabeça. E olha, não é ele, tá? É esse povo que está entre nós e ele. E tem gente pra caramba. Então, se não tem Deus ali, tem um cara que sabe o número do seu CPF. Tem um cara que está do seu lado e que fez você espirrar para você sair do buraco que ia quebrar o eixo do teu carro, que naquele momento não era para isso acontecer. Tem uma pessoa que vai falar assim na sua orelha: escuta, tá aí, ninguém vai ver, mas não é para você roubar não, rapaz. Para com isso, já passou dessa fase. Aí você fala: não, mas acho que eu vou. Vocês são da época do Tom e Jerry, que nem eu, não é? Não tinha o Tom, Anjinho e o Diabinho? Meu, isso acontece todo dia na minha cabeça. Tem o Decinho, tem o Décio bonzinho, o Décio ruim, e eles ficam discutindo dentro da minha cabeça, né? E eu fico assim, eu sou espírita, vou olhar pro bonzinho, mas o mouse vai falando assim, eu falo: isso daqui ia ser legal, né? Então a gente tem que ir se disciplinando. Mas se por um lado a gente tem que se exorcizar desse Deus paternalista e antropomórfico, que ao mesmo tempo que vai quebrar as regras, vai te punir quando você quebrar as regras, e portanto não vai ser justo, né? Você tem condições de percebê-lo, não de entendê-lo, não de conhecê-lo perfeitamente por enquanto, mas de percebê-lo através da prece, através da oração, através da meditação, né? E é isso que nos pede o Espiritismo, é isso que nos ensina o Espiritismo, né? E é isso que eu espero que a gente consiga fazer todo dia. Repetir muito, mas pelo menos nos dias que você está melhor, quando você vem para o centro, né? Exercita, façam como eu, tentem ser o bonzinho falso por enquanto, porque um dia você vai ser um bonzinho de verdade, tá? Obrigado, viu, gente, pela atenção.